E o socialismo, ele matou pessoas, esse é um fato. Então, inclusive, se você for colocar pra comparar fascismo, socialismo e for colocar pra comparar com o nazismo, você vai ver que na prática o socialismo matou até mais. Então você teve mais pessoas morrendo nesse sistema, apesar dele, a princípio, não ser tão chocante quanto essas outras ideologias, no médio e no longo prazo as consequências foram ainda mais danosas. Então eu queria saber se você se sente tranquilo na hora que você deita a sua cabeça no travesseiro, defendendo uma ideologia que ela é mais genocida do que o nazismo. Perfeito, vamos lá. Então, primeiro, essa questão das mortes do socialismo, grande parte dela é difundida a partir de um livrinho que se chama O Livro Negro, não é um livrinho não, é um pouquinho grande, O Livro Negro do Comunismo, que é um livro tão interessante que eles definiram que ia ter 100 milhões de mortes antes de definir o que eles iam colocar lá dentro. É um livro tão ridículo a contabilidade dele que, por exemplo, a Revolução Russa, que praticamente não teve mortes nenhuma no processo, tão grande foi a sua participação popular, historiadores divergem entre 6 e 8 mortos, a Revolução de Outubro. Mentira, exatamente isso. Eu vou provar. A Guerra Civil, que se seguiu depois, que foi pela invasão de Inglaterra, pela invasão Japão, mais de 70 mil soldados japoneses, os mortos da Guerra Civil são contabilizados como mortos do comunismo. Segundo lugar, socialismo não é uma pessoa, né? E nunca matou ninguém. Eu tô querendo ver a filmagem do socialismo matando alguém. A gente tem que analisar os processos, o papel que os indivíduos realmente cumpriram, a serviço de quem eles estavam e não simplesmente mortos do socialismo. Até porque, nesse caso, seria muito fácil de destruir. Basta a gente pegar, então, a história do capitalismo, que só se generalizou por meio de um processo de colonização no mundo inteiro, cujo número de mortes é estrondosamente maior. Posso citar alguns fatos muito rápidos aqui. Por exemplo, colonização da Índia, que se dá por meio de uma empresa privada, a Companhia das Índias Ocidentais, uma empresa inglesa, Sociedade Anônima. Corte rápido. Companhia das Índias Ocidentais, lá na Índia, levou a cerca de 30 milhões de mortes. As fomes de Bengala, que vai do século XVIII até meados do século XX. Guerras do ópio na China também levou milhões de mortos. Processo de colonização na África, milhões de mortos. Ruanda é um caso assim estrondoso que eu convido vocês a conhecer melhor. Tráfico negreiro, processo de exterminação das populações originárias aqui na América inteira, inclusive com políticas conscientes de Estado, como nos Estados Unidos, que houve por décadas. Estimativas aí variam assim, os menores números a 40 milhões de mortes, e chega até a 100, a depender do historiador. Para não dizer século XX, que guerras mundiais, que são marcadas por quê? Guerras mundiais de disputas de mercado, disputas capitalistas, disputas de zona de influência. Primeira e Segunda Guerra Mundial, os eventos que mais mortes produziram, eventos de intervenção humana direta. Então, nesse sentido, se fosse essa questão moral para se deitar a cabeça no travesseiro e pensar, o capitalismo ficaria realmente muito complicado.